no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe. Começando agora, direto dos estúdios do Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje a gente não vai falar de um time, de um ano específico, mas sim das voltas que o mundo da bola dá. Já dizia Marcelo D2 na sua canção popular CB, Sangue Bom. A vida é um eterno perde-ganha. Um dia a gente perde, outro a gente apanha. E nem por isso eu vou fugir da luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filho da... Se hoje a Inglaterra é a principal força do futebol, com os principais times e os maiores orçamentos, houve períodos em que essa não era a tônica do futebol. Assim como a Itália, que nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era o lar de muitos timaços e passou por um período de crise que hoje tenta retomar. E hoje a gente vai pegar a história dessas duas ligas nos últimos 30 anos para analisar como as coisas são cíclicas nesse esporte que a gente tanto gosta. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio pra tutti i fratelli aí, tutti i amici, né? Todos os amigos aí, amigas, ouvintes e ouvintas do Armário da Bola. Porém também o meu good evening, meu good afternoon, meu good morning, for all the friends from... né? Armário da Bola. Cheers. Cheers for everybody, every here, every now, and the canyons, you know. A gente tá aqui para falar desses dois países que mudaram a história do futebol, que capitanearam movimentos muito importantes pro futebol, dentro e fora de campo. Eu acho que essa é a nossa pauta mais conceitual, sim, né? Sim. Nossa pauta mais... abstrata, né? Abstrata e, né? A gente vai ter um debate mais profundo aqui em vários temas. Vamos concatenar várias ideias, vários momentos Estamos aqui. arriscando, né? A gente tá fazendo um debate que a gente não sabe se a gente é capaz de fazer, mas lá no final... Não, a gente é capaz. A gente é? Claro que Se você tá fazendo essa afirmação, então eu vou confiar. Tá. A gente se preparou para isso, mas assim, é uma pauta muito diferente, né? A gente sempre gosta de pegar um recorte mais fechadinho. Agora a gente pegou um recorte aí do final do século XX para falar sobre balanço de força, balanço de força econômica, de força esportiva, de força política até também no cenário do futebol europeu, e que foi um período com muitas mudanças, né? Dentro e fora de campo. A gente tem um episódio que a gente falou dos anos 90, da Euro, que a gente falou com bolsinhas, que a gente falou bastante de algumas mudanças que vamos citar aqui agora no cenário dos clubes, né? No cenário dos clubes e das ligas, né? Se naquela época a gente falou do cenário das seleções, a gente vai falar do cenário dos clubes e das ligas agora. Lembrando para quem tá escutando esse podcast no feed, que todas as nossas gravações são feitas ao vivo na Twitch, no nosso canal da Twitch, twitch.tv/Armário da Bola. Se você quiser saber quando as gravações vão ser feitas, você acompanha a gente nas redes sociais, @Armário da Bola, em tudo quanto é lugar, Twitter, Instagram, TikTok, é só procurar a gente para dar aquela moral. Esse programa a gente vai contar com duas participações muito legais, o Nelson Oliveira, lá do Cautiopédia, e o Léo Zacarim, da PL Brasil, que são duas contas no Twitter e Instagram que fazem uma cobertura muito boa, né? A Cautiopédia do futebol italiano e a PL Brasil da Premier League. E vamos pra nossa vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? São Luís do Maranhão! Os negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A Europa tem momentos de times mais campeões com equilíbrio de forças variando muito, né? Até geograficamente. O leste europeu já teve momentos muito fortes lá nos anos 50, com a Hungria de Puskás, com o Honvéd, que era um timaço. Depois a Europa Central teve um protagonismo com a Áustria, Tchecoslováquia no futebol de seleções. E na época da criação da Liga dos Campeões, os espanhóis e os italianos dividiam esse protagonismo. Tanto que o Real Madrid foi campeão das primeiras 5 edições. E uma vez até contra o Milan do Cesare Maldini e do sueco Lidholm. Nos anos 60, a Itália
né, se firmaria de vez aí nesse cenário de vanguarda tática até, né? A Internacional do Heleno Herrera, o Milan, 63, jogando contra o Benfica. São times que cresceram muito nos anos 60 e tomaram esse protagonismo numa época até que o próprio leste europeu também, com a União Soviética, com a Iugoslávia, produziram muitas inovações táticas, né? O Lobanovski, né, que era um cara que juntava a parte física muito forte, né? Um cara que trabalhava muito isso, assim, cada região trazendo um pouco de inovação tática, inovação científica, né? A Holanda, já nos anos 70, a gente já falou bastante na época no episódio do Cruyff. E assim, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, que é bem no começo do episódio. A gente fala dessas tendências, mas são tendências que não são verdades absolutas, né? Não são escritas em pedra. São movimentos que acontecem de uma forma similar. Vai ter, obviamente, várias exceções no meio desse caminho, mas a gente está analisando o cenário como um todo para entender mais ou menos como funcionava na época e o que a gente pode, de certa forma, projetar daqui para frente. Não, e assim, não quer dizer que, a gente dizer que a Itália tava na crista da onda nos anos 60, só time italiano ganhava. Não, sempre tem vários times, até porque também o cara, às vezes, ele é italiano, mas trabalha na Inglaterra, o cara tem o Cruyff era um cara que tinha, né, a escola holandesa ali, levava pro Barcelona. Isso são coisas, assim, são tendências e movimentos que não querem dizer que, só o time inglês ganhava, só o time italiano ganhava. Quer dizer que, de uma forma, em linhas gerais, os times de alguma liga, de algum país, estavam numa situação melhor de esportivo, né? Por alguma razão... Econômica até, o país. Por alguma razão técnica mesmo, tática, enfim... Por razões XYZ que a gente vai dar uma analisada, principalmente agora nos anos 80, 90 e 2000... nesses momentos, assim, tem ondas né? Movimentos. Tanto que a gente tá com a lista aqui dos campeões da Champions League, a gente tem entre 77 e 82 na sequência só de campeões ingleses. No começo dos anos 60, o Real Madrid indo muito bem. Nos anos 10, a gente teve até a Espanha aparecendo muito, né? Real Madrid e Barcelona dividindo esse protagonismo. A Itália, nos anos 70, acabou se firmando como potência e emplacou times entre os 4 primeiros com muita frequência. No fim dos anos 70, quem passou a ter esse holofote foi a Inglaterra. Vale citar que a gente teve, por exemplo, aqui, de 76, 77 até 84, 85. O Liverpool ganhou em 77, 78, isso falando da Champions League, né? Que na época não era Champions League, enfim, tinha outro nome, mas é a Champions League, a competição dos campeões. A gente teve o Liverpool ganhando em 77, 78, o glorioso Nottingham Forest ganhando em 79 e 80, o Liverpool ganhou em 81, isso é inesquecível. Sim. Em 82, o Aston Villa foi campeão. Teve uma roda envolvida, alguma história assim, mas em dezembro. Era dezembro, setembro? Depois a gente confere. Novembro, tá. Em 82, o Aston Villa foi campeão. Em 84, o Liverpool voltou a ganhar. O Liverpool era um time que, nos anos 80, viveu uma onda muito forte, né? Dentro e fora da Inglaterra. A gente até esbarrou nesse assunto no programa sobre a base do Manchester United, né? Como dentro da Inglaterra esse balanço de forças também aconteceu, variando dos anos 50 e 60 do Manchester para depois passar a ser o Liverpool. E isso até... traz as cidades junto, né? A cidade de Liverpool passou a ser um centro cultural e de ebulição nos anos 80 e depois foi passar a ser a cidade de Manchester nos anos 90 com o Oasis e o Manchester United. E aí a gente já vê, por exemplo, 83, 84... os vice-campeões foram italianos, assim, se não aparecia tanto na final, antes, 83 e 84 já foram 2 times italianos, os Juventus e a Roma chegaram na final. Em 85 a gente tem esse fato que realmente faria uma diferença muito grande para esse cenário, que é a final entre Juventus e Liverpool em Heysel, na Bélgica, que foi o palco desse fato que o Gustavo estava trazendo à tona. Que é a tragédia de Heysel. Chico, explica para os nossos ouvintes o que é. A gente não precisa explicar, sabe por quê? Porque a gente tem o Léo Zacarin, do Premier League Brasil, para trazer aqui pra gente esse momento. Bom, contextualizando um pouco a tragédia de Heysel, né? Heysel é o estádio de Bruxelas, na Bélgica, onde foi realizada a final da Champions de 84 e 85. Na época ainda a taça dos campeões europeus, né? E o que aconteceu foi o seguinte, o jogo era entre Liverpool e Juventus. A divisão de torcidas do estádio não foi muito bem feita, foi até um pouco negligenciada. Pequenas barreiras, pouco policiamento, em um contexto de auge do hooliganismo, né, muita violência na torcida.
E aí a polícia belga até esperava, né, que pudesse haver confrontos, mas mesmo assim a divisão entre as torcidas foi insuficiente. 1 hora antes do jogo, do horário previsto, né, para o jogo começar, a torcida do Liverpool invadiu o espaço onde estava a torcida da Juventus, que fugiu em direção ao muro de concreto. E aí, nessa muvuca, as pessoas que estavam ali perto do muro já foram esmagadas. 39 faleceram, grande maioria de italianos, né? E aí o muro acabou até cedendo depois. Mas, enfim, a tragédia foi essa, assim, foi a torcida do Liverpool em confronto com torcedores da Juventus e em direção a esse muro de concreto que acabou esmagando as pessoas que foram vitimadas. Nesse sentido, o Liverpool foi banido de competições europeias por 6 temporadas e todos os times ingleses por 5. E aí, em uma época que os ingleses praticamente dominavam as competições europeias, isso foi muito prejudicial, né? Imagina um campeonato que você não tem vaga para competições europeias, você joga basicamente apenas pelo futebol doméstico. Então, jogadores saíram dos clubes, né? Houve um êxodo de jogadores dos grandes clubes da Inglaterra e isso naturalmente enfraquece um pouco a liga. A questão do hooliganismo, da violência e também, né, da qualidade de outras ligas como a espanhola, a italiana, acabaram colocando um pouco nas sombras o futebol inglês entre 85 até 2005. Para se ter uma ideia, nesses 20 anos aí, entre 85, que foi quando o Liverpool e os times ingleses foram proibidos de jogar Champions, até 2005, que foi aquela final histórica, né, de Liverpool e Milan, até ali, nesse meio tempo, nesses 20 anos, só o Manchester United de inglês foi para a final da Champions, né? Então imagina que em 20 temporadas, claro, 5 foram, os times estavam banidos, mas de 20 anos, só um time inglês chegar à final, que foi o United, que ganhou do Bayern de Munique em 99, mostra quanto foi enfraquecendo, né, o campeonato inglês nesse meio tempo. E aí, nesses 5 anos, o futebol inglês se enfraqueceu bastante por isso. Pois bem, e aí teve essa questão, né, do hooliganismo na Inglaterra, teve a questão dessa tragédia que resultou em muitas mortes, uma desorganização no estádio de Heysel. Era a época da Thatcher, a época que, assim, tudo isso influenciou muito, né? O neoliberalismo ali na Inglaterra empobreceu muito as pessoas, enfim, toda essa questão envolve muito o crescimento do hooliganismo, né? Uma forma de despejar frustrações sociais, né? Acabava que o hooliganismo entrava nesse balaio e a Inglaterra se viu obrigada, depois da tragédia de Heysel, a fazer algo pra combater isso. Rolou uma pressão externa muito grande, interna também. Os times foram banidos, né? Os times ficaram 5 anos banidos e aí, a partir disso, rolou-se diversas pressões para que essa questão fosse resolvida num processo até que a gente eventualmente vai falar aqui, que tem suas críticas, mas é o que levou o futebol inglês a ser o que ele é hoje, da forma como ele é hoje, com todas as críticas possíveis. E chegaremos lá, daqui a pouquinho. Nesse tempo, né, ali em 85, que teve a tragédia em Heysel, né, final da temporada 84-85. Em Heysel, na Bélgica. Isso. E aí, os times ingleses foram banidos de participar das competições continentais. Isso aí, enquanto para a Inglaterra, isso foi um momento, obviamente, muito... né, um momento que traumático. A Inglaterra traumático e de recessão para os times ingleses, para outros times, para outros pontos, não, né? A Itália, por acaso, não por causa disso, mas por acaso, estava vivendo um momento econômico interessante. Os times italianos, assim, você começou a ver muitos times italianos, até os times menos tradicionais, começando a ter jogadores muito bons, né? O futebol italiano se fortaleceu muito nessa época. Maradona no Napoli, Zico na Udinese, Júnior no Pescara. No Pescara, no Torino, o Casagrande no Torino. E isso falando só dos brasileiros. A gente ainda teve, o Platini, que jogava na Juventus, depois ele saiu, chegou o Laudrup. É muito nome, cara. Só aqui a gente anotou Platini, Falcão, Maradona, Zico, Sócrates, Júnior, Rudi Gullit, Van Basten, Rummenigge, Matthaus, Klinsmann e Voller. Isso só estrangeiro, ainda tem os italianos, incríveis, Baresi, Zola, Baggio, Mancini, Vialli. É muito nome. A Itália, a partir desse final dos anos 80, da segunda metade dos anos 80, se consolidando como grande centro do futebol.
como o lugar onde os principais jogadores estavam e onde as atenções do mundo estavam voltadas para. Sim, e assim, você vê que internamente, na década de 80, já era um campeonato com uma competição muito grande. Sim. Foram 7 times que ganharam a taça, 7 times diferentes. Além dos Roma, Milan, Inter, que já eram tradicionais desde sempre. A Roma, que também, né, um time que não ganha muito, mas tem sua história antiga. Teve time ganhando pela primeira vez. O Verona foi campeão em 85. O Napoli ganhou com Maradona, também um time que nunca tinha ganhado. Sampdoria foi campeão em 91, com o Vialli e o Mancini no ataque. Hoje, parte da comissão técnica da seleção italiana. Não, o Galvão adora falar todo jogo que é a comissão técnica Sampdoria dos anos 80, não sei o quê. E assim, a gente ainda tinha outros times que não chegaram a ser campeões, mas que a gente, se pensa hoje em dia, não tá acostumado a ver esses times chegando tão forte. E na época ficavam ali entre os 4 primeiros. Lazio, Parma, Genoa, Torino. Era um campeonato realmente com a competição muito forte, com craques em vários times, assim, dos maiores aos médios, aos menores, assim, você via jogadores surgindo em tudo que é canto, e isso se refletia também no futebol continental, né? Entre 89 e 99 só teve uma final sem nenhum time italiano. Na Copa da UEFA, só em 96 não teve nenhum time italiano, sendo que 4 finais foram só entre times da bota. A Copa da UEFA é o que hoje é a Liga Europa, né? Citando aqui, a gente tá falando de Champions League, de Copa da UEFA, a gente tá falando do futebol continental de uma forma geral. Até pra citar aqui, em 88 e 89, o Milan chegou na final, 89 e 90 Milan chegou de novo, primeiro contra o Steaua Bucareste, depois Benfica. Aí em 90 e 91 não tem time italiano, foi o Estrela Vermelha contra o Olympique de Marselha. Aí 91 e 92 Sampdoria, 93 Milan, 94 Milan, 95 Milan, 96 Juventus, 97 Juventus, 98 Juventus. Aí depois a gente acaba tendo uma sequência sem os times italianos. E assim, a gente vê que nos anos 80 isso começou, nos anos 90 foi uma dominância muito grande aí, né, do futebol italiano. E é importante, um capítulo importante que eu acho que a gente vai explorar ainda mais num episódio dedicado. Teremos. Esse é um que a gente tá planejando desde o comecinho do podcast. Desde o comecinho a gente tem muito carinho por essa pauta, que é a ascensão do Milan. Né? Nos anos 80, o Berlusconi... Ascensão Skywalker. Ascensão Berlusconi. O Berlusconi era um magnata de... televisão. Não, primeiro ele era de construção, construtora, depois ele começou a ser um magnata da mídia, e aí eventualmente ele comprou... da Rai, a grande televisão italiana. O cara tem muita grana. Um cara excêntrico, para dizer o mínimo, né? E ele comprou o Milan. E o Milan, assim, na época, não era nem o Milan das antigaças que a gente pensa, que tinha o Lidholm, que era campeão contra o Eusébio e tal, não sei o quê, nem o Milan de Kaká, de Seedorf, que a gente pensa recente. É o Milan que passava na segunda divisão, contratava jogador merda de outros países, assim, não era nem de perto o Milan que a gente pensa, o Milan, multicampeão continental, né? Ele comprou o Milan nos anos 80 e ele tinha uma vontade, ele tinha uma pilantragem ali, que ele sabia que usar o futebol era interessante para a imagem dele, que ele tinha uma aspiração política aí também, mas ele tinha uma aspiração de fazer o Milan campeão. E quem chegou na mesma época é um cara que é descrito como um cara que tem uma paixão muito parecida com a do Berlusconi, por essa vontade de vencer, que é um dos personagens mais importantes do futebol, que é o Arrigo Sacchi. Que assim que chegou já fez uma frase histórica e marcante que tem a ver com equinos, né? Ele falou, foda-se a Britney Spears, tá grávida. Isso, foi. Tá grávida de um cavalo. Não, ele falou o seguinte, ele chegou e ele nunca tinha sido jogador. E aí a imprensa, né, a imprensa italiana, pouco sensacionalista, foi perguntar pra ele, não, mas você não acha que é um problema pra você nunca ter sido jogador? Você acha que você vai ser um bom técnico, mesmo sem ter nunca sido jogador? Ele virou e falou assim, mas olha só, não sabia que pra ser um bom jockey, você tinha que ter sido um bom cavalo. É verdade. E aí ele meteu essa, e isso já mostra a personalidade dele, né? Ele sempre de óculos ali. É um cara que trouxe uma inovação tática importante. A Itália estava meio parada no tempo, aquele negócio do catenaccio. Sim. Era um país com uma escola muito aplicada de tática, mas assim, né? Muito defensiva, o líbero, muito não sei o quê. E ele chegou
pô, pra pegar um elemento ali do futebol do total, do Cruyff, pra não sei o quê. Ele deu uma mudada ali no perfil de futebol, na intensidade do futebol, e fez muito sucesso, né? E é importante também a gente notar que a legislação, a lei, a advocacia, a Constituição, não, brincadeira, mas tem uma questão de regulamento aí que tem uma influência nessa ascensão do futebol italiano. Nos anos 60, 70, eles deram uma recrudescida na questão de trazer estrangeiros e passaram a não permitir estrangeiros nos times italianos. E aí, no final dos anos 70, passaram a liberar um atleta de fora do país e a partir dos anos 80 passaram a liberar 3. Quando veio a Lei Bosman, nos anos 90, aí liberou geral, não é liberou Chegaremos geral, lá. mas isso acontece. Inclusive, sobre isso, eu vou recomendar aqui, o meu time de botão tem 2 programas sobre os brasileiros na Itália. 2 programas muito bons que falam Muito bons sobre mesmo. todos. Eles pegam um recorte ali entre o final da década de 70 e o meio da década de 80, que eles vão falando de vários caras. O Avelino, que foi um dos primeiros, e aí até chegar em Zico, Sócrates, Casagrande, Cerezo. Falcão, Cerezo, toda essa galera, os programas são muito, muito bons. Em 88, 89, o Milan de Sacchi seria campeão europeu com uma trajetória pitoresca e impressionante. Nas oitavas, teve um jogo contra o Estrela Vermelha, da Sérvia, que foi adiado já no meio da partida por causa de neblina, e aí voltou 0-0 com a partida no começo. Teve jogador que quase morreu de asfixia e foi salvo com um soco na cara, um botadão do médico que quebrou a mandíbula dele e salvou ele da asfixia. Isso não é Parece, piada. tá? É real, pô. Essa história é verdade. E foi decidido nos pênaltis. Esse time venceu o Werder Bremen e foi jogar contra o Real Madrid na semifinal. Não, e o Real com um timaço, né? Que era o quinteto que eles falavam, do Butragueño, Hugo Sanches fazendo gol pra caramba. Que nome. Tinha eliminado o PSV, que era então campeão, né? E tomou um vareio do Milan. Tomou um vareio. O Milan, assim, controlava o tempo de bola, controlava o andamento do jogo, o ritmo do jogo. Com 60 minutos de jogo, tava 5-0. 5-0. O Milan, assim, passou o carro e isso foi meio que o cartão de visita, assim, Sim. né? Foi uma situação que mostrou tanto que o Milan estava à frente dos outros e estava puxando o futebol italiano junto, né? Esse é o time do Milan que tinha o trio holandês, né? Que era o Gullit, o Rijkaard e o Van Basten. O Van Basten era putaria. Não que o Gullit e o Rijkaard fossem ruins, mas qualquer um, né? com o Van Basten fazendo gol na coisa de maluco. Teve uma carreira efêmera, né? Parou cedo. A Internacional tinha o trio dos alemães, que era com o Klinsmann e o Rummenigge e o Voller, eu acho, né? Isso, eu acho que era. E o Milan tava com Gullit, Rijkaard e Van Basten. E acabou sendo campeão, né? Na final jogou contra o Steaua Bucareste. Tinha sido campeão 3 anos antes contra o Barcelona. E tava com Raj, tava com um time até melhor do que antes, mas não teve como. Já foi 4-0 passando o carro, o Milan. As escalações são as seguintes. O Milan, do técnico Arrigo Sacchi, com Galli, Tassotti, Costa Curta, jogadoraço, jogou até 2007. Baresi, Maldini, Colombo, descobriu a América, depois foi jogar bola. E abriu a confeitaria. Rijkaard, Ancelotti, esse Ancelotti, não aquele, esse agora, e Donadoni. Gullit e Van Basten. O Steaua Bucareste com a escalação digna de Masterliga. Lung, Petrescu, Jovan, Bumbesco e Ungreano. Mineia, Stoica, Raj, o grande Raj, e o Rotário. Alô, Romário, peguei mais um Rotário. Lacatos e Piturca. Piturca, porra, Pituca, Pitico. Foda. O técnico Angel Jordanesco. E aí, assim, não é por acaso que desse time do Milan, por exemplo, Ancelotti, Rijkaard, Donadoni, o trio de meio de campo ali virou técnico. Porque estavam bebendo na fonte do Arrigo Sacchi. O Rijkaard ainda trabalhou com o Cruyff também, enfim. Não é por acaso, não é por acaso. Esse time realmente foi espetacular. A gente vai falar com mais afinco dele mais pra frente. Esse final dos anos 80 e começo dos anos 90 do Milan foi uma coisa de maluco. Seria bicampeão em 89 e 90, ganhando do Benfica de novo. E nessa mesma época a gente viu, por exemplo, 88 e 89, o Napoli do Maradona foi campeão da Copa da UEFA. Foi porra, é a segunda competição continental, mas, pô, pro Napoli, o Maradona jogando pra caralho, pra variar, né? Sendo protagonista. Já se parecia que já era um sonho ganhar
a Série A com o Napoli, ele foi e ganhou a Copa da UEFA, ganhou o Continental, coisa de maluco. Na Copa da UEFA a gente também via esse domínio, né? 1990, por exemplo, foi a Copa do Mundo na Itália, a final foi Juventus e Fiorentina. Depois Inter e Roma. E Copa do Mundo na Itália numa toada de investimentos públicos no futebol, né? Você melhorar a infraestrutura dos estádios e trazer um investimento que vai fazer com que os estádios que eram da época, muitos eram da época do fascismo ainda, estádios muito antigos, você dá uma modernizada legal nos estádios e isso tem reflexo no futebol, evidentemente. Não, e você vê que, por exemplo, nos anos 90, continuou essa tendência de grandes craques, né? Enquanto alguns iam para outros países, alguns iam se aposentando. Nos anos 90, na Itália, a gente teve Bergkamp, Henry, Zidane, Trezeguet, Ronaldo, Vieira, Desailly, Laurent Blanc, Batistuta, Crespo. Isso para falar só dos gringos, né? Ainda tinha Del Piero, Maldini, Inzaghi. Coisa de maluco. Coisa de doido. É muito cara bom e muito cara que aí num toque mais pessoal, pra gente é muito importante, né? Esse grupo são os caras que a gente cresceu vendo jogar. Bergkamp, Henry, Zidane, que a gente tem programa. Enfim, são caras que pra gente são muito importantes. Acho que até por isso a gente dá tanta importância para esse movimento, porque é aí que a gente entra, nessa parte que a gente entra na história do futebol assistindo. Em 92, a gente teve a Sampdoria. A Sampdoria, que a gente já falou que ganhou em 91, a Série A, era um time eco, cara. Um time muito minúsculo. Foi fundado depois da Segunda Guerra, assim. Enquanto alguns times vinham de 1800, a Sampdoria foi minúscula. E foi campeão com Cerezo, o Vialli, o Mantini no ataque, o Pagliuca no gol. Acabou sendo vice-campeã da Europa pro Barcelona em 92, que, porra, era o Barcelona. Já era poderosíssimo. Foi só na prorrogação. Barcelona do técnico Cruyff. Sim. E uma coisa interessante que ia acontecendo nesse momento é que a cortina de ferro, né, caindo, a União Soviética e a Iugoslávia se desmembrando, Tchecoslováquia se separando, todo mundo, cada vez mais países, né? E a UEFA, assim, cada vez mais membros, como é que a gente vai manejar esse negócio de vaga? A gente vai ter que mudar o modelo de competição, e aí isso acaba respingando muito de fora para dentro de campo, né? O Berlusconi é um dos caras, inclusive, que foi um dos principais agentes dessa mudança de formato da Europa, que, assim, isso foi abrindo mais vaga para os países, isso foi mudando o formato da competição, não só por causa dessa questão geopolítica, mas porque era mais jogo, é mais televisão. Nos anos 90 foi quando a televisão se difundiu de vez, né? A televisão... Porra, na Inglaterra, por exemplo, você tem um movimento muito forte, uma nostalgia muito forte com o futebol italiano nos anos 90. Você vê muito isso em matéria de negócio inglês, em crônica inglesa, em revista da Inglaterra. Se fala com muito carinho, com muita nostalgia do futebol italiano dos anos 90, porque começou a passar na Inglaterra. Você tem esse negócio, o futebol de domingo era o campeonato italiano, então você tinha os craques lá, o cara era uma coisa meio internacional, assim, uma coisa novidade. E assim, isso, pô, claro, uma internacionalização que é importante para fortalecimento da marca, para ficar conhecido, e aí traz grana, né? Mais transmissão é mais grana. É lógico. E mais investimento, e aí você vai alimentando esse processo. Esse momento aí, entre a década de 80 e a década de 92, a gente tem um programa muito bom que a gente fala sobre isso com o André Bolsinhas. A gente pega a Eurocopa como gancho para falar da história da Europa, desde a década de 84, o neoliberalismo chegando ali na dissolução da União Soviética, e para aproveitar a toada de indicações, tem um outro programa nosso que a gente fala sobre a Europa, também com a Eurocopa como gancho, que a gente fala mais sobre a década de 60, o começo lá da Eurocopa com Guilherme Tadeu, do Café Belgrado. Eu gostei muito que você citou a década de 92 e a década de 84. É isso. Gostei muito. É isso. Enquanto isso, na Inglaterra... Bota a vinheta. A vinheta do Batman. Enquanto isso, na Inglaterra... E depois da tragédia de Heysel, a Inglaterra ainda tem outro momento extremamente traumático, que é a tragédia de Hillsborough, que é a tragédia da desorganização, né? Que foi um momento ali, um jogo do Liverpool, que entrou mais gente do que devia no estádio, uma desorganização entre segurança e polícia e autoridades, e acabaram morrendo várias pessoas num pisoteamento porque dezenas. Não deu vazão. O estádio simplesmente não aguentou e as pessoas caíram no gramado, e aí teve grade caindo, pisoteamento, é uma situação muito triste, e a partir daí o processo de
modernização, vamos chamar assim, do futebol inglês e de mudança do futebol inglês, ele passa a se intensificar ainda mais. Sim, e aí em 92, 93 a gente tem a formação da Premier League, né? Eu falei até com sotaque, eu falei até com Premier League. com a pronúncia aqui, né? E para isso a gente tem mais um áudio do nosso amigo Léo Zacarin, lá da PL Brasil. Em 89, com os times banidos, ainda acabou acontecendo o desastre de Hillsborough, mais um problema que acabou, que culminou em várias mortes de torcedores, mais um problema de hooliganismo, brigas e tudo mais, dessa vez envolvendo polícia também. E na Inglaterra, somado a Heysel, que também tinha time inglês envolvido, acabou fazendo grandes reformas no futebol na Inglaterra, né, domesticamente. Foi ali que se instituiu aqueles estádios com 100% dos lugares sentados, né, não poderia ter mais torcida em pé. Isso começou a ser revertido nessa temporada, inclusive na Premier League. Alguns jogos foram testados com algumas pequenas áreas nos estádios, onde a torcida pode ficar em pé. Mas desde então, desde 89, que foi quando se deu Hillsborough, os estádios da Inglaterra, das duas primeiras divisões, não podem ter espaços para torcedores ficarem em pé, muito por conta disso também, né? Do que aconteceu em Heysel, pensando na segurança dos torcedores. E aí várias medidas foram tomadas, né? Câmeras nos estádios, banimento de torcedores que se envolverem em confusão ou criarem algum tipo de confusão. Eles podem até perder aquele season ticket, né, que é aquele passe da temporada para assistir todos os jogos. Enfim, uma série de medidas foi tomada para combater a violência nos estádios na Inglaterra. E tudo isso acabou culminando com a criação da Premier League, né? Melhorando muito, né, com a criação da Premier League, que é uma liga totalmente diferente do que existia no mundo até então, pensada mesmo de uma forma diferente, com os clubes no poder, e que acabou sendo a grande reviravolta do futebol inglês que a gente tem até hoje, né? E aí, tentando explicar um pouquinho, né, a retomada do futebol inglês, é impossível, né, imaginar hoje em dia, no contexto atual, um período de 20 anos com apenas um time inglês chegando na final da Champions, né? Tem time inglês na Champions na final quase todo ano agora, completamente normal, e isso se deve muito à Premier League, assim, a criação da liga em si, que foi em 92, a temporada 92-93, que é uma liga totalmente diferente, né? Uma liga que foi criada pensando em ser um produto diferente, com regras diferentes. Até hoje a gente vê como a Premier League é um campeonato de destaque em relação a todos os campeonatos nacionais que a gente tem no mundo inteiro. E veio de investimentos, é uma mentalidade que no começo dos anos 90 surgiu, mentalidade de empresa para os times mesmo. Então os times têm dono, é um pouco o que está acontecendo no Brasil agora com a SAF. É claro que o contexto é diferente, a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui, também não dá para tentar adivinhar se isso vai dar certo no Brasil ou não, mas para o pessoal tentar entender com mais didatismo, são times com donos que pensam em conseguir lucro, e aí o time se desenvolve mais rapidamente. E na Inglaterra isso deu muito certo, né? Todos os times têm dono lá, e essa mentalidade que começou mais ou menos ao mesmo tempo que a Premier League foi criada ajudou bastante. Os times se desenvolveram muito, e aí também com todos os atrativos da liga, né? De ser uma liga mais global, de trazer os melhores jogadores de todos os continentes e melhorar os estádios que eram precários, né? No final da década de 80. Então, são todos os fatores que ajudaram muito na criação da Premier League, no desenvolvimento dos times, e aí a gente está pensando num hiato de 30 anos, mais ou menos, 35 anos, entre Heysel e essa derrocada, né, esse banimento dos times ingleses, e o contexto atual em que a Premier League é o campeonato disparado mais forte do mundo, em que times de meio de tabela arrancam destaques de times de outras competições, de outros países. Então a Premier League hoje é muito resultado de ações que foram tomadas para inibir hooliganismo, para inibir violência nos estádios e principalmente para transformar, né, o produto futebol numa coisa mais rentável e que, por consequência, acaba se tornando uma coisa muito mais atrativa também. Esse processo de modernização e da criação da Premier League trouxe organização institucional, atraiu patrocinadores, permitiu avanços em vários campos, físico, técnico, tático. A gente fala bastante disso no episódio do Arsenal lá atrás, nosso terceiro programa.
e os times ingleses começaram a se tornar atraentes para jogadores da primeira prateleira, né? O futebol inglês, ele ia deixar de ser aquela várzea, que a imagem que a gente tem do futebol inglês dessa época é um campo enlamaçado, uma névoa, uma torcida amontoada nas arquibancadas, um pântano brejo. e um futebol de péssima qualidade sendo jogado pela incapacidade do cenário, né? E aí, a partir daí, o futebol inglês vai passar a se tornar atraente, vai passar a ser futebol, né? Porque antes talvez não fosse futebol. É um processo que, assim, apesar desse lado bom, a gente tem muitas críticas. É um assunto pra gente debater também amplo. com mais calma. Tem um processo aí de certa não liberalização do futebol. Elitização, que vem junto. Elitização, sim. Que a gente precisa debater também. Mas o fato é que isso enriqueceu e fortaleceu os clubes, principalmente nesse primeiro momento, né? E ao mesmo tempo que a Itália via os clubes começando a pagar pela desorganização, né? Os clubes tinham muito dinheiro nos anos 80 e 90 e não souberam cultivar isso. A própria Itália entrou numa crise econômica. Sim, nos anos 90 e principalmente no começo dos anos 2000 entrou numa crise econômica muito forte. E assim, enquanto a gente tinha esse processo, o processo continental era muito parecido, né? Como a gente estava falando, era uma Champions League cada vez maior, cada vez mais transmissão, cada vez mais patrocinador. O Berlusconi é um cara que era muito... um agente muito forte nessa mudança, e é um paradoxo, né? Porque enquanto isso aí até... assim, a Itália não faliu, né? Assim, a gente vê ainda muito o Milan, Inter, a Juventus, principalmente, essas grandes potências, sempre chegando muito ainda, né? Mas o abismo ficou muito grande para os times que não conseguiram acompanhar, né? O futebol italiano em geral, se a gente antes via Sampdoria chegando, Roma chegando, Napoli sendo campeão, a gente parou de ver esses times chegarem, né? O abismo ficou muito grande pro pelotão médio, né? Pro segundo, terceiro pelotão ali, o abismo ficou muito grande. Enquanto esses gigantes, né? Esses três principalmente nesse garantiam, as outras foram ficando mais longe. E aí a gente começou a ver até um êxodo rural. Isso. Eu gosto muito dessa expressão, êxodo rural. Mão de obra urbana. Dos jogadores de nomes pesadíssimos indo pra Inglaterra, né? E aí a gente começou a ver essa mudança, esse shift, pra usar o termo em inglês aí, dos grandes nomes. Henry... Questo cambiamento. Este câmbio. Cambiamento. Câmbio Henry, é espanhol, pô. É verdade. Bergkamp, Zola, Vialli, Di Matteo, Canu, essa galera vai se mover pra Inglaterra pra passar a ser o centro das atenções. Nomes muito fortes indo agora, né? Se esses caras estavam na Juventus, no Internazionale, foram tudo parar no Chelsea, no Arsenal principalmente, né? Só daqui, Henry, Vieira, Bergkamp e Canu foram pro Arsenal. E aí a gente começa a ver em 99, né? Que a gente já falou o título da... A gente deu uma pincelada nesse título quando a gente falou da turma de 92 do Manchester United. Nossa, série, a base é bem forte. Já é a primeira, né, grande... Porra, o United já tinha ganhado a Copa da UEFA, mas ganhar a Liga dos Campeões... É outra história. Né? É outra história. E aí foi demonstrando o status que a Premier League passou a ter no resto do continente, né? Até mediaticamente isso foi muito importante, né? Foi, até o Manchester ia passar a ser o centro das atenções, né? O Beckham, a gente fala muito disso, como ele era alvo da mídia e um cara muito midiático e um cara que chamava as atenções. E você vai levando a atenção pro local. E vem o movimento do Oasis e o movimento cultural trazendo atenção para Manchester e para Inglaterra como um todo nesse início de revitalização do futebol inglês. O título do United ele acaba sendo uma consequência do dinheiro que fez mudar a competição. Até 97, só o campeão de cada país participava, mas para botar mais gente para dentro, mais transmissão, mais patrocínio, a UEFA aumentou a quantidade de participantes por país. O United tinha sido vice na Inglaterra e jogou até a pré-Champions nesse ano de 99, que foi campeão sobre o Bayern. Jogou a pré-Champions em 98 e foi ser campeão em 99. A gente vale citar que, assim, a gente tá falando desse recorte Itália e Inglaterra, mas, por exemplo, 98 e 2000, o campeão foi o Real Madrid. Ainda teve Valência, vice em 2000 e 2001, Real Madrid voltou a ser campeão em 2002. A Espanha também estava muito forte, a gente teve o Bayern chegando entre os três primeiros aí em 99, 2000 e 2001, o Leverkusen foi vice em 2002. A gente tem também outros países emplacando seus países, seus times na linha de frente, né? E a gente chega à temporada 2002-2003, que a gente vai ter os três maiores times italianos nas três primeiras posições da Champions League. O Milan foi
campeão nos pênaltis sobre a Juventus e a Internazionale de Limão ficou em terceiro lugar. E esse é um momento já que, além do United sendo campeão em 99, a gente tem o Liverpool ganhando a Copa da UEFA contra o Galatasaray também, aí no começo dos anos 2000. A gente já vê a Inglaterra, o Leeds chegando em quarto em 2001, o United chegando em quarto em 2002, o Chelsea chegando em quarto em 2004. A gente começou a ver os times os ingleses voltando a ter um protagonismo muito forte. Eu acho até simbólico que tem essa final 100% italiana em 2003, que acaba sendo quase que um último respiro dessa dominância, né? A gente sempre fala aqui como a final de 2005 é um grande símbolo dessa passagem de bastão, né? Talvez o símbolo final, mas em 2003 a gente tem o último brilho, para ser bastante dramático, que é essa final italiana. Em 2003, 2004 a gente tem a esquisitice que foi o Porto campeão. Vamos falar disso. No que vai ser falado aqui, eventualmente, o Porto campeão sobre o Mônaco, com o Deportivo La Coroa em terceiro e o Chelsea em quarto. E em 2004 2005, essa temporada, a gente vai ter Liverpool e Milan, a batalha de Istambul. A gente botou com uma passagem do bastão, né? A passagem do bastão simbólica é esse jogo de 2005, a gente né? bota sempre que a gente fala disso, a gente fala desse tema, né? É algo que a gente já falou várias outras vezes aqui, como essa final parece realmente ser o ponto de virada. A partir daí que a gente vai ver na lista as bandeirinhas da Inglaterra aparecendo muito mais do que as italianas, e isso vem a cargo da valorização do futebol inglês e desvalorização do futebol italiano no continente. Esse jogo, que a gente promete fazer Faremos, com certeza, episódio exclusivo, foi um 3x3, que o Milan abriu 3x0, o Liverpool empatou 3x3 e foi pros pênaltis, e foi uma loucura com o Dudek, o goleiro polonês, pegando pênalti, assim, 2 timaços absurdos, Gerrard contra Kaká, coisa de maluco esse jogo, coisa de maluco. E aí a gente começou a ver, 2006, o Arsenal na final, vice, 2007, o Milan se vingou em 2007, conseguiu, né? Ainda teve essa aí, mas, por exemplo, 2007, dos 4 primeiros colocados, Liverpool, Manchester United e Chelsea, 3 ingleses. 2008, a final exclusivamente inglesa, United e Chelsea, o Liverpool ficou em quarto. 2009, mais uma vez, 3 ingleses entre os 4 primeiros, United, Chelsea e Arsenal. 2010, 2011, United na final, 2012, Chelsea campeão. A gente começou a ver, assim, e aí o futebol inglês realmente tomou o papel que era da Itália. A gente até vê a Internazionale sendo campeã em 2010, a Juventus jogou 2 finais aí, mais recentemente, ainda teve um domínio muito forte do futebol espanhol dos anos 2010 pra cá, né? Barcelona e Real passando o rodo, o Atlético de Madrid e o Sevilla na Liga Europa. Mas, o Atlético de Madrid chegando em final também. Chegou na Champions, ganhou a Liga Europa. E assim, a gente viu essa mudança da Itália perdendo espaço para a Inglaterra, né? E aí acaba que a Liga em si, não só nas competições, não só os times individualmente chegando às finais, a Liga inglesa foi se tornando o que ela é hoje, né? Que é esse gigante, né? Epicentro, um trator, basicamente. Você não tem comparação do investimento que é feito lá. É surreal. De grana e de jogadores, né? Hoje é o principal centro e que traz jogadores do mundo inteiro, né? Os principais jogadores querem estar na Premier League, os principais times são da Premier League. Até a gente vê, nos últimos 3 anos, 2 finais foram exclusivamente inglesas. A gente grava esse programa em 2022, não sabemos quem vai chegar na final da temporada 2021-2022, não sabemos nem onde será, porque no momento que gravamos há uma guerra em curso no território ucraniano e há discussões se a final vai ser no estádio lá, não é um estádio em São Petersburgo, e provavelmente não será lá a final, mas em 2018, 2019, a final foi Liverpool e Tottenham, que temos um programa, essa temporada temos um programa sobre, e a final de 2020 e 2021 foi Chelsea e Manchester City. O Chelsea venceu o Manchester City, e isso a gente tem essa mudança concretizada, né? Disso que a gente fala, óbvio que reforçando o programa inteiro, que não é algo escrito em pedra, não é um domínio absoluto dos países, mas simbolicamente, para esse recorte nosso, é algo que é importante e demonstra o protagonismo das ligas, dos times e dos movimentos até econômicos e tudo mais. Tem muita coisa envolvida. Não, e recentemente a gente até viu uma certa retomada do futebol italiano, assim, né? Se ainda não no nível dos anos 90, né? Mas a gente viu o Cristiano Ronaldo na Juventus agora. E até no modelo inglês, né? De donos e investimento, trazendo gente de fora. O dono da Inter
de Milão é chinês, é um grupo, né, que é dono. A Inter e o Milan e a Roma também cortaram dobrada aí. Passaram uns anos com donos muito ruins. Sim. E agora parece que deu uma melhorada, mas... E o dono... Tem um dono americano chinês, também. Né? O do americano é da Roma. E para falar do momento atual do futebol italiano, com mais investimentos, a gente tem agora a fala do nosso amigo Nelson Oliveira, lá do Cautiopédia. Vamos tocar aí o áudio do Nelson. Esse movimento de empresas e investidores estrangeiros chegarem ao futebol italiano, a gente entende que isso se deve principalmente ao fato de que o campeonato teve que se reconstruir. A partir desse momento de crise financeira, teve que revelar muitos jogadores, já que não podia contratar os melhores, né? Então teve que se voltar muito à revelação de jogadores. Não necessariamente jogadores italianos, mas às vezes jogadores comprados em mercados periféricos e que podiam se valorizar. Então isso foi acontecendo e isso gerou também um aumento técnico, né, no campeonato. O nível técnico melhorou nos últimos anos. A gente vê que cada vez mais o futebol italiano tem sido agradável, tem sido um campeonato com muitos gols. Inclusive teve a maior média do futebol europeu, né, dentre os principais campeonatos. Acho que, se eu não me engano, agora foi em 2019, 2020, teve a melhor média de gols marcados. E também a questão da própria disputa, né? A Juventus ganhava durante muitos anos, ficou ganhando sempre o campeonato, mas as disputas ali da segunda posição para baixo eram bastante interessantes, né? Então a gente viu surgindo novos times que praticavam futebol mais moderno. Os técnicos italianos sempre foram bem avaliados no mercado, né? E muitas vezes pela questão defensiva, mas agora a gente vê que as duas fases do jogo têm sido muito bem trabalhadas. Então isso gerou um impacto na visão dos investidores estrangeiros em relação ao futebol italiano. O futebol italiano tem marcas muito fortes, né? Sempre teve, porque é um dos campeonatos da Série A, um dos campeonatos mais badalados do futebol mundial. Há décadas, né? Construiu essa fama. Então, são marcas que interessam a investidores. E a volta da competitividade, um futebol mais agradável, faz com que isso reverbere também no mercado. Então, são marcas importantes que às vezes não estão tão valorizadas ainda quanto as do futebol inglês, até mesmo por uma questão monetária, né? Na Inglaterra a libra é mais valorizada do que o euro, por exemplo, e também o mercado interno é muito forte. E isso acaba elevando muito os valores para que algum investidor queira comprar algum time do futebol inglês, por exemplo. Mas na Itália acaba que isso é um pouco mais... Enfim, uma compra de um clube acaba sendo um pouco mais interessante, mais viável para determinados investidores. Então você acaba levando uma marca forte e também podendo pagar um valor inferior ao que você pagaria para contratar para comprar, por exemplo, um time de meio de tabela do futebol inglês, por exemplo. E em relação a movimentos contrários, isso acaba não existindo por um motivo simples. O futebol italiano sempre foi orientado pelo clube empresa, né? Os times sempre tiveram donos, então é uma coisa normal na Itália que os times tenham donos. Então o torcedor já está, inclusive, ciente de como é que ele deve protestar contra esse tipo de propriedade, por exemplo. Ele sabe os mecanismos que eles podem fazer para pressionar. Enfim, já existe um know-how dos torcedores em relação a isso. Não necessariamente uma crítica específica ao modelo, mas um jeito de saber fazer, né? E
enfim, não existem necessariamente movimentos contrários, mas eu acho que tem um certo temor de que muitos donos estrangeiros façam com que o futebol fique um pouco mais distante, os donos fiquem distantes do público, né, do torcedor mesmo. Porque, como eu falei, os donos no futebol italiano, eles sempre existiram, mas eles geralmente eram italianos, torcedores do time muitas vezes. Então eles estavam muito próximos. A figura do Cartola na Itália talvez seja mais importante do que em qualquer outro país europeu. O Cartola, ele é sempre muito procurado, ele é sempre muito procurado para dar entrevistas, ele está sempre sendo muito cobrado, ele, enfim, tem uma posição de evidência grande. O Antero Greco gosta de falar muito nas transmissões na ESPN, por exemplo, que se filma muitos Cartolas na transmissão italiana. Então isso faz parte da cultura do futebol local, né, do futebol italiano. E com os donos sendo estrangeiros, isso se perde um pouco. Por exemplo, o Steven Zhang, que é o presidente da Inter atualmente, ele passa muito tempo na China, aparece pouco em Milão. Então a cobrança direta para o dono fica um pouco mais difusa. Então ganha um papel de destaque, na verdade, os administradores, os executivos do clube, né? Por exemplo, na Inter é o Marotta, no Milan você vê o Gazidis, né? Porque no caso do Milan não tem nem exatamente um dono, né? Porque nesse momento está nas mãos de um fundo de investimentos. E é assim sucessivamente. O administrador, o delegado, né? Que é o CEO, digamos assim, do clube, geralmente italiano e entendido de futebol, ele acaba sendo mais cobrado nesse modelo, que acaba, enfim, isso acaba existindo para meio que diminuir essas distâncias. Óbvio que isso é um chute meu, uma projeção que eu faço aqui baseada em pouca coisa, é realmente só opinião. Eu acho que se tem alguma liga, e nada, é pra isso que a gente tá aqui. Acho que se há alguma liga capaz de chegar perto da Premier League, é a Liga Italiana, que tem uma capacidade de fazer isso. Eu não vejo uma La Liga, não vejo uma Liga gama de clubes, né? Eu acho que a capacidade é muito forte. Muito forte, mas enfim, são dois times muito fortes, é muito concentrado, e uma terceira força bastante importante. Mas eu imagino que se for para se aproximar da Premier League, só a Série A. Liga A-Team Saúde é capaz de fazer isso. Não, a gente viu recentemente a Atalanta, né, dando uma zoada aí no Coreto, na Champions League. A Roma teve remontada absurda. Vou bagunçar o seu Coreto e vou botar o bicho pra quebrar. A Roma, em 2018, fez um escândalo contra o Barcelona, fez miséria contra o Barcelona. O Napoli brigando, voltou a brigar aí na parte de cima da tabela. A gente tem movimentos interessantes na Itália, né? Eu gosto, cara. Eu tinha um certo preconceito, mas eu confesso pra você que nos últimos anos tenho me interessado, assim. É uma liga com camisas muito históricas e muito bonitas, né? Puta que pariu, como o italiano se veste bem, cara. Isso é sempre, a camisa da Fiorentina. Fala pra mim a camisa da Fiorentina. Tá coisa de maluco, pô. Você vai ver os caras entrando em campo, no estádio, é só com terno Armani e pra cima, né? Cara, só os caras bonitos. Até o time fudido, assim, o Parma, que tá na segunda divisão, careca, camisa do Parma. É absurdo, absurdo. É verdade. E eu acho que o brasileiro tem muito carinho pelo futebol italiano, né? Como a gente falou, a questão das transmissões. Só você ver um velho falar, que ele vai falar, nos 90 eu vi o Luciano do Vale dando receita, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, acho que a gente aqui no Brasil tem muito a se beneficiar com esse movimento de retorno do futebol italiano. E aí, enfim, aí é um processo que tá acontecendo, né? É um processo que é pro futuro, quem sabe. Que não para, né? Isso, né? Eu acho que o grande... São ondas, como a gente falou no começo, né? O grande ponto desse nosso episódio é a gente ver como as coisas se desenvolvem aos poucos e são cíclicas. E como disse o Marcelo D2, né? Um dia você tá embaixo, outro dia você tá em cima. Essas coisas vão acontecendo no futebol com naturalidade e cabe a gente, como analistas, Francisco Freire, observar isso. Não sou analista de nada. Não, você vai... Análise. E com isso a gente vai chegando ao final
desse nosso episódio. Chico Freire, seu destaque final. Cara, o meu destaque final vai... Sério mesmo, cara, esse é um episódio que eu gostei, cara. Gostei Bom, né, cara? Gostei também. Gostei da fluência e eu gostei, assim, de como que a gente foi percebendo essas... A gente percebeu... A gente só relatou, né? A gente não A gente não tá inventando conjecturando nada. Nada, mas assim, fazendo a pauta, eu Esse percebi... programa não vai aparecer no Jornal Nacional amanhã. Não é uma Descobriram coluna. a pólvora. Não é uma coluna, né? Mas a gente, fazendo a pauta, eu fui percebendo alguns entrelaços aí de fora para dentro de campo, dessa questão da mediatização dos anos 90, como que a Inglaterra aproveitou e a Itália não, a economia italiana influenciando por um lado, a inglesa também por outro. Eu gostei desse tema, cara. É um tema que eu quero conversar mais. Assim, a gente tem várias outras ondas para analisar no futuro. A onda do futebol espanhol nos anos 2010. A onda do Tchacabum, a nova onda do do verão. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer essa análise também. E onda? Olha a onda. Impossível, né? Impossível. Não falar disso. E assim, é aquela coisa da nossa ideia de ser uma conversa solta e a gente só dá uma estruturadinha, né? Eu acho que esse programa foi bem isso da nossa ideia inicial do Armário da Bola, das conversas que a gente tem sobre futebol, pra gente trazer aqui, só dar uma estruturada, uma pesquisada maior e trazer gente competente pra falar, como a gente trouxe nossos amigos, o Nelson Oliveira da Cautiopédia e o Léo Zacarin da PL Brasil. E eu queria fazer mais um destaque final, que é justamente para as camisas dos times italianos dos anos 90. Tá bom. Um Batistuta de camisa da Fiorentina patrocinado da Nintendo. Tá bom pra você? Pô, bom demais. Batistuta e Edmundo, tá bom pra você? Vamos chegando assim ao final desse episódio. Se você gostou, vem conversar com a gente. O Armário da Bola é sempre o início da discussão. A gente continua ela nas redes sociais, nas mesas de bar, nas rodas de samba, nos WhatsApps e em tudo quanto é lugar. Se você gostou, vem conversar com a gente. Se não gostou também, vem fazer sua crítica construtiva, que a gente vai ignorá-la devidamente. Não gostou, vem na mão. Vem na mão. A gente pode fazer 5 minutinhos de mão na mão sem perder a amizade. Isso é sempre uma possibilidade. Se você quiser ajudar a gente, você segue a gente nas redes sociais, @Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok. Gravamos todos os nossos episódios ao vivo na Twitch, twitch.tv/Armário da Bola. Depois eles vão pro feed editadinhos e bonitinhos. E a gente se vê na próxima semana. Grande abraço! Valeu! Premier League. E vamos pra nossa vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. De vidro? Porra, eu gosto muito desse de vidro. Fracassado! Olha o... Gente, o que tá acontecendo? Com o Vasco. Com o Vasco.